Oi, meus amores, tudo bem por aí? Bom, espero que sim. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a combinar as cores dentro da maquiagem. Quando a gente fala de subtom de base, subtom de corretivo, de pó, de corretivos coloridos, a gente indiretamente está falando de colorimetria. Mas colorimetria é um assunto muito amplo, eu não vou me aprofundar muito nesse tema. O que eu vou fazer nessa aula é exatamente o que eu já fiz em outras aulas, como por exemplo na aula onde eu falo sobre os corretivos coloridos. Eu falarei superficialmente sobre o assunto e darei algumas diretrizes, que essas sim serão extremamente úteis no dia a dia de vocês. Quando a gente fala de colorimetria, inevitavelmente a gente tem que falar sobre círculo cromático. E a primeira dica de combinação que eu vou dar para vocês é uma combinação onde a gente utiliza as cores complementares no círculo cromático, que são cores que são opostas, como por exemplo o laranja e o azul. Tá, Andressa, mas como eu poderia combinar cores tão diferentes dentro da maquiagem? Por exemplo, você poderia realizar um delineado azul e utilizar na boca um batom coral. Eu sei que falando assim parece estranho, mas vai por mim, essa é uma combinação que fica linda. Vocês se lembram que na aula de corretivo colorido eu falei que o corretivo verde era ótimo para camuflar manchas avermelhadas? Mas porque justamente o verde é bom para manchas com esse fundo vermelho? Porque o verde está do lado oposto ao vermelho no círculo cromático, ou seja, eles são cores complementares e da mesma forma que eles se complementam, eles se anulam. Agora, saindo de combinações complementares, nós vamos falar um pouquinho sobre as combinações análogas. O que são as combinações análogas? É quando você escolhe três cores que estão uma ao lado da outra no círculo cromático. Sabe quando você quer usar mais de uma sombra no olho, mas não sabe exatamente quais tons você pode combinar? A combinação análoga é perfeita nesse caso. Porque é muito simples, é só você escolher três tons que estejam um ao lado do outro e se aventurar. Um exemplo de combinação análoga, você poderia escolher um tom de roxo, um tom de verde e um tom de azul, que são cores que estão exatamente uma ao lado da outra no círculo cromático. Mas se o que você gosta mesmo é de ousar, o que eu recomendo então para você são as combinações triádicas. Mas no que consiste as combinações triádicas? Pense em um triângulo sobre o círculo cromático. Você vai escolher uma cor de cada ponto desse triângulo. Um exemplo dessa combinação seria realizar uma maquiagem que leva tons de roxo, rosa e verde. Ou seja, pensando naquele triângulo sobre o círculo cromático, é uma maquiagem que leva os tons de cada uma das pontas desse triângulo. Ah, Andressa, mas eu acho esse tipo de combinação muito extravagante. Então não tem problema, é só você optar por qualquer uma das outras alternativas que eu já sugeri nessa aula. Então é isso, meus amores, vamos chegando ao fim de mais uma aula. Como eu disse lá no início, essa aula é só para dar uma luz, né, de combinações que você pode fazer dentro da maquiagem e até mesmo da maquiagem com o look que você está usando no dia. Sendo assim, vamos ficando por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Um beijo e espero você na nossa próxima aula.